Na realidade, tem vários cursos e a gente está aberto a voluntários também. Então, né, os ouvintes, se alguém quiser fazer algum trabalho voluntário, montar algum curso. Por exemplo, nós temos professores aposentados do Mondrone, né? A professora Mary, a professora Alexa, que dá curso de português para os estrangeiros. Tem na quarta-feira de manhã e na quarta-feira à De noite, forma de voluntária. forma voluntária. Né? Então a gente, através dos voluntários que estavam há anos, um vai convidando o outro, vai sabendo, boca a boca, né? E esse espaço é importante porque de repente mais pessoas, né, ficam sabendo desse trabalho e dessa atividade voluntária. Então a pessoa pode fazer qualquer atividade. Então às vezes se a pessoa não tem esse perfil de dar curso, mas quer ir lá uma hora por semana, de repente ajudar a dobrar roupa, ajudar a Salete Vieira, nossa funcionária, em alguma atividade, está aberto. Aí nós temos curso de informática no sábado de manhã, a Nara de Oliveira, que é voluntária, ela começou como voluntária na pandemia, nós chamamos ela para se associar, hoje ela faz parte da diretoria. Então a Sanem é isso, né? Na realidade nós só temos uma funcionária e nós temos hoje em torno de 30 voluntários que semanalmente passam pela Sanem. Essa questão do português, inclusive, são famílias, né, que por um motivo ou outro deixam seus países, né, e vêm em busca de trabalho, vêm em busca de mudança de vida, mas precisam também desse apoio para aprender a falar, digamos assim, não que eles não saibam alguma coisa, mas tem que melhorar, né? Isso ajuda muito, né, Padilha? Isso facilita a inserção deles no mercado de trabalho. A gente tem contato, por exemplo, com a Ana Baú, que é assistente social da Frimeza. Então, sempre que tem os cursos, a gente divulga. Ela também repassa lá para os encarregados, porque às vezes tem pessoas, né, em determinados setores e eles precisam ter, né, essa para facilitar o trabalho do dia a dia. Né? Porque às vezes no início é na mímica, né? Mas com o tempo eles precisam, né? E a gente também tem contato com outras empresas, a gente procura encaminhar também para o mercado de trabalho. Né? Então, às vezes, eles procuram lá, a gente entra em contato também com as empresas, né? Para eles fazerem o procedimento, porque às vezes eles têm até dificuldade nesse sentido. E eles acabam se sentindo bem com isso, né, Salete? As Com cer- pessoas se sentem mais bem recebidas, acolhidas, né? Com certeza, João. E a maioria dessas pessoas que estão fazendo o curso, elas também doam alguns minutos, algumas horas para contribuir lá com a Uma Sanem. espécie de contrapartida. Isso, a gente não cobra nada, nunca foi, né, colocado um valor, mas as pessoas se sentem parte e responsável também pela Sanem. É uma grande família, na realidade, né? É isso mesmo. A Cristina, eu tenho a Cristina assim muito forte, né? Ela sempre fala, a minha segunda família. A minha família aqui no Paraná, aqui em Medianeira, é a Sanem. Né? Ela é lá do Nordeste, né? E ela sempre coloca isso. Isso é muito bom pra gente, né? Que motiva mais ainda a gente a estar à frente e estar ajudando essas pessoas, com certeza. Aliás, Padilha, a Sanem procurou também se modificar, né? Mudar, né? Em função, desde quando ela nasceu até agora, para tentar prestar um serviço melhor, né? Para a comunidade. Sim, ela se adaptou. Nesses 50 anos, o ano passado nós fizemos 50 Cinquentona, anos, né? O Padre Adriano, a Teolídio, o São Antônio de Catel, a Iracimaino, né? São fundadores, alguns que já saíram aqui de Medianeira, né? Às vezes alguns que falecem, a gente, né, entra em contato com a família, a gente sabe a importância que a Sanem teve no início, principalmente em relação ao albergue, atendimentos, de repente, a famílias carentes em situação extrema, digamos, naquele momento, às vezes para dormir, para comer, né? Depois, com o tempo, até 2015, nós tivemos albergue. Depois, até em função de exigências, casa de passagem, ser necessário, né, um trabalho mais especializado, a prefeitura fez um pregão, né, nós até participamos, mas outra entidade, né, colocou umas condições que a gente achou que era inviável para nós, e nós abrimos mãos de trabalhar com isso. E o nosso trabalho, que pelo menos na época que eu já estava, 2015, é a gente trabalhar principalmente com adolescente e com mulheres que estão numa condições, né, que a gente possa melhorar, que a gente verifica que a pessoa, né, por exemplo, um adolescente que passou por ali e de repente está no comércio trabalhando, ou está numa UDC, ou numa, né, na UTFPR estudando, a gente verifica que a gente deu uma perspectiva de vida para aquela pessoa.
né? Só comentando em relação aos cursos, essa semana mesmo tem uma venezuelana, né, que fala bem pouquinho português e se disposta a dar curso de inglês, porque ela sabe falar inglês. Ah, é? Só que nem ela falou, eu preciso uma tradutora, né, porque se ela vai dar É uma pra contrapartida, né? se ela vai dar inglês para os brasileiros, digamos, né, ela vai ter que se comunicar no início, né, então ela falou, então teria que ter alguém que saiba, né, razoavelmente o espanhol, para que faça junto essa atividade. Aliás, esse acolhimento no Brasil, o Brasil é muito acolhedor, né? Eu li essa semana uma reportagem de uma russa que veio aqui para o Brasil, se encantou com o país e aos poucos foi ficando. Hoje ela dá curso, né, de língua russa, né, de língua russa. Ela e mais 2 outras mulheres que também vieram para cá. Então, essa pessoa que vai dar aula de inglês, ela está se sentindo útil, né? Mostrando esse trabalho, né, Salete? Com certeza, João. E que bom que a gente tem esse carisma, né? De acolhedor, de acolher pessoas, porque o Brasil está recebendo muitas pessoas de fora, mas os países de fora também estão recebendo muitos brasileiros. Então a gente também espera que essas pessoas que vão daqui para fora também sejam acolhidas dessa forma, né? Carinhosamente. Bom, você falou alguma coisa de faculdades, Padilha, por exemplo, o acadêmico, vocês têm também alguns acadêmicos que fazem trabalho lá na Sanem? Então, por exemplo, esse curso de informática, nós temos alguns voluntários da diretoria, né, como eu citei, a Nara de Oliveira, que dá na quarta de manhã e no sábado de manhã, né, então tem duas turmas, e nós temos alguns acadêmicos, né, nós temos o professor Bedzek, o professor Base da UTF, que são associados e que dá uma assessoria para a gente. Né, o professor Bedzek, Nelson Bedzek, geralmente faz projetos de extensão onde envolve acadêmicos e esses acadêmicos, né, façam atividade tanto com curso de informática básica. Nós já tivemos, a gente está tentando montar uma manutenção de computadores, que né, os adolescentes ali de 15 a 17 anos, né, adoram essa área. E é uma forma da gente estar atingindo eles. Nós fazemos outros cursos também em relação à panificação, à manipulação de alimentos. E às vezes o adolescente entrando em contato, ele já se identifica com uma área dessa e de repente ele já pensa na universidade, né? Porque às vezes ele está ali com 14, 15, 16 anos no mundo dele e ele não vê mais perspectiva de faculdade. Às vezes ele está até desistindo do ensino médio que está ali. E na realidade sendo encaminhado para, né, para drogas, para outras atividades. É complicado, né? E ali a gente vê que a gente abre uma outra janela e vê essa, né? Eu lembro sempre de quando a gente tinha o ProJovem, que agora, né, teve épocas do governo federal tinha esse projeto que repassava recurso e as entidades tinham, né, a prefeitura também, então era uma união de forças, né? Tinha o recurso da entidade, da prefeitura e do governo federal. Esses adolescentes iam no contraturno escolar e a gente encaminhava. Então tinha pessoas, por exemplo, meninas de 14, 15, 16 anos da Pedreira que estagiavam no Banco do Brasil, na Copel. Então imagina, para essas pessoas muda a perspectiva de vida. E aí a gente verifica essas pessoas, elas saíram lá da Pedreira, né? Elas foram trilhar outro caminho, fizeram universidade, já moram em outro bairro, numa condição muito melhor. E isso para a gente, que eu falei, às vezes a Sanem mudou a rota ali, até em função da realidade, que a gente sabe o albergue, esse trabalho é necessário para as pessoas que estão ali numa condição extrema. Mas para nós hoje, por exemplo, a gente trabalhar com os estrangeiros que estão aqui para viabilizar o trabalho e uma condição melhor de vida. Os adolescentes, para inserir eles, né, na sociedade em relação a informações, a trabalho, a estudo. Então, né, a gente tem, por exemplo, adolescentes que passou pelo ProJovem na época, que está fazendo doutorado hoje. Então, assim, para a gente agora... É uma satisfação, uma satisfação. Isso, né? Ou seja, o resultado de um trabalho voluntário de todos, né? E que você vê que essa pessoa acreditou na perspectiva de vida, né, Salete? Isso. E essas pessoas só estão esperando uma oportunidade. E muitas vezes a sociedade, os próprios empresários, às vezes, viram as costas porque eles não têm nenhum conhecimento, não têm nenhuma instrução. Então, se alguém der essa oportunidade deles terem esse conhecimento... Ele vai encontrar as portas abertas. Com certeza.
e facilita a vida de muitas pessoas. Mas a Sanem, além dessa preocupação, né, com cursos ou coisas parecidas, também tem outras atividades, né, com mulheres, com famílias, né, Padilha? Para a gente não esquecer, né? Vamos falar de tudo, senão depois o pessoal cobra da gente. A gente falou do curso de português, né, para estrangeiros, que nós temos na quarta de manhã e quarta à noite, curso de informática. Nós temos curso de corte e costura com a irmã Nelce, né? Mais de 70 anos, é voluntária, acho que há mais de 10 anos na Sanem. Nossa. E tem um carinho, ela está sempre lá cuidando das máquinas, né? E se dá algum probleminha, ela já quer, né? É um carinho pela Sanem que a gente fica impressionado, né? Então tem cursos, mas esse já está completo, então quem quiser deixa o nome. Tem que esperar. Tem que esperar. Porque ela tem função do número de máquinas, né? São 5 mulheres na terça à tarde e 5 mulheres na quarta à tarde. Aí nós temos um curso de crochê na terça de manhã, com a voluntária Eni. Nós temos um curso de flores de EVA na segunda à tarde, com a irmã Nelson também e uma outra voluntária que faz o curso de costura e agora vai dar um curso. Então, né, a gente fala uma família, uma irmandade. E a gente sempre coloca as pessoas que recebem né, o apoio ali, fazem um concurso, faz uma atividade voluntária. Nós temos profissionais que trabalham com terapias, né? Então, terapias holísticas, tem o professor André da UTF, tem o Hugo, que trabalha com psicanálise. Muitos desses atendimentos nós fazemos gratuitos, né? Então o pessoal procura, agenda, e a gente pede para as pessoas fazerem alguma atividade na Sanem. Como eu falei, fica lá uma tarde dobrando roupa, ajudando a organizar uma sala, né? E em função disso, às vezes, se a pessoa tem até um problema, né, social, um problema que ela vê na vida dela, no filho dela, ela vai lá, ela vai se interagir e verificar outras pessoas com um problema muito mais grave que ela, e às vezes ajuda ela a sair desse momento difícil que ela está. Pois é, né? E aí é a questão do dar e receber, dar né? E receber, né? É a gratidão. Se eu tiver isso, eu vou conseguir fazer com que outras pessoas saiam de uma situação, às vezes, mais difícil que a minha. Tem atividades à noite também. Uhum. À noite a gente tem o AA, lá, né, que funciona. O Amor Exigente, terapias de constelação. Também temos aos sábados terapia de constelação. Então, a Sanem está praticamente com a agenda cheia. Aliás, a questão de outras atividades como a AA e o Amor Exigente é um trabalho voltado à pessoa, ao ser humano, que é fundamental, né, Padilha? Sim. Então a Sanem está aberta a parceiros, né? Então às vezes tem algum grupo que quer desenvolver alguma atividade, né? Como a Celeste falou, a gente tem 4 noites, né? Então só está a sexta-noite livre. E sábado à tarde a gente tem, né, atividades, mas, né, se tiver algum grupo, algumas pessoas que queiram fazer alguma atividade, de repente nós temos umas salas menores, né, porque essa sala utilizada é uma sala de reuniões onde, né, tem capacidade para 50 pessoas, seria para um grupo maior. Mas a Sanem está aberta, então esses parceiros acabam ajudando a gente também, muitos deles colaboram financeiramente com valor, né, por mês, e é uma forma de parceria, né? Às vezes, se eles fossem alugar uma sala e fora, seria, né, muito mais caro. A gente ajuda a entidade, eles ajudam a nós, e, né, na realidade é essa irmandade, essa família que a gente procura fazer. É isso que eu ia colocar, né? Mas tudo isso também tem um custo, né? É limpeza, é energia elétrica, é água, sanitários. De onde vem o recurso? Como é que vocês fazem para bancar esses custos todos? Então, a Sanem tem a chácara ali né, perto do Santos Dumont ali, né? Então, na realidade, essa chácara foi comprada, né, na época inicial lá que a Sanem trabalhava com albergue, ela trabalhava com crianças no contraturno escolar, onde fazia atividades. Depois, com o Estatuto da Criança e Adolescente, tinha muita exigência, e aí acabou desativando também. No início, a Sanem recebia, porque muitas pessoas saudosas, às vezes antigas, falam, nossa, a Sanem tinha um trabalho maravilhoso lá nos anos 80, 85, 90, só que na época a Sanem era bancada pela Mitra, a Mitra pagava 5, 6 funcionários, né, mandava um recurso mensal, então é claro, com dinheiro você consegue fazer um trabalho maravilhoso. Aí em função de, às vezes, mudanças, né, e da própria legislação. Da própria legislação, foi se adequando, e a Sanem hoje mantém com recursos próprios, né? Ela não recebe recursos, né? Até ainda 2015, 2016, tinha algum convênio com o governo federal que recebia
parte do recurso e conseguia fazer algumas atividades como os grupos Projove. Né, nos últimos 5 anos, a gente está trabalhando com recursos próprios. Aí, em função da chácara, tem um alqueire e a chácara, a gente aluga, tem um galpão que era a marcenaria da Sanem, tinha alguns equipamentos, a gente alugou, então tem uma marcenaria lá, né? O Detone, que funciona lá há anos, que paga o aluguel pelo barracão e alguns equipamentos, muitos equipamentos hoje são deles, né? Porque os equipamentos mais antigos acabam são tornando obsoletos, né? Então é poucas coisas que da Sanem ainda mesmo que continua. O seu Antoninho Turcatel é nosso diretor de patrimônio, é fundador, então ele tem um carinho especial e sempre passa lá e faz, né, verifica como estão as coisas. Aqueles e a gente sócios aluga... dos antigamente que contribuíam mensalmente, existem ainda ou não? Poucos, porque o que acontece? Quando a gente tinha os meninos e a própria Iracimaino, então às vezes o pessoal passava no comércio recebendo, né, 5, 10 reais. Depois a gente, né, às vezes a pessoa passa no dia, a pessoa não está e tem que voltar outro dia. E a gente não tem essa disponibilidade. E também para a gente colocar adolescente na rua cobrando, né? Também não pode. O pessoal da diretoria, todo mundo está envolvido em suas atividades. Então, nós temos associados, mas que nem a gente fala, ó, passa na Sanem lá, paga 2, 3 meses, vai uma vez por ano e paga. Então, a gente deixou aberto. Então, tem alguns que colaboram ainda financeiramente, né? Às vezes uma contribuição anual, semestral, a cada 3 meses, mas a gente não vai no local, né? E aí, em função disso, nós recebemos aluguel da chácara. Também tem um senhor que cultiva, né, verduras numa parte da chácara. A gente está até preocupado, né? A chácara hoje está com um pouquinho de mato, até em função das chuvas, e uma parte da chácara que estava alugada, no momento não está alugada, mas a gente já está verificando para fazer a limpeza, porque a gente sabe incomoda a vizinhança ali, o pessoal próximo, né? Então, às vezes a gente tem a dificuldade, e a gente recebe recurso lá, e aqui na Sanem a gente faz bazar toda quarta e sábado, então a gente recebe muitas roupas e móveis, né? Até estava comentando, eu tenho uma máquina de lavar para buscar agora antes das 8 aqui, porque aí o pessoal da diretoria, né, eu e várias pessoas pegamos o carro da Sanem e vamos até as residências e pegamos quando é digamos, um eletrodoméstico ou uma quantidade de roupa grande. Quando é uma quantidade de roupa pequena, às vezes 1, 2 sacolinhas, a gente pede para o pessoal passar e deixar na Sanem. Fazemos o bazar e vendemos a 2, 5 reais. Agora com o inverno vai ter bastante roupa de recurso frio, que ajuda o trabalho. e esse recurso ajuda a manter os cursos. Que maravilha, né? E sempre aberta para receber mais pessoas, né? Com certeza. Mais pessoas, mais doação. A gente está de portas e coração aberto para receber o que vier. Sempre será muito bem-vindo.